Olá, eu sou a Luísa Duarte, graduanda em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e produtora de conteúdo para o TikTok do canal Mulheres na Ciência. E nesse vídeo eu vou apresentar a Ira Maia Cabral de Paulo. A Ira Maia é professora e pesquisadora de pós-graduação em Física Ambiental do Instituto de Física da Universidade Federal do Mato Grosso. Além disso, ela é presidente da Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física. Nesse vídeo, ela vai nos ajudar a entender as relações entre recursos ambientais e agronegócio. Vamos lá? Olá, eu sou Ira Maia de Paulo, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso. Aqui nós temos estudado a dinâmica dos ecossistemas sob a perspectiva da física e da teoria de sistemas complexos. Qual o papel da floresta amazônica e do Pantanal enquanto absorvedores e emissores de gás carbônico? E quais as implicações dessa dinâmica para o microclima da região? Para começar, vale lembrar que os gases que fazem efeito estufa são pelo menos triatômicos. Vapor d'água, metano e CO2 estão entre eles. No que diz respeito ao CO2, o gás carbônico, nós temos medidas muito confiáveis das taxas de absorção e liberação em vários sistemas. Sabemos que os ecossistemas capturam gás carbônico durante o dia, quando tem radiação solar e a fotossíntese é realizada, e que liberam durante a noite, quando as plantas fazem a respiração. Então, durante a noite, as plantas absorvem oxigênio e emitem gás carbônico como nós. Mas durante o dia, a vegetação incorpora o gás carbônico. Mas compreender esse processo de captura e emissão de gás carbônico vai além de sua participação nos processos de fotossíntese e respiração vegetal. Há outro fenômeno importante nessa dinâmica, que é o regime de chuva dos ecossistemas. A floresta amazônica e o Pantanal mato-grossense apresentam duas estações distintas, a estação seca e a estação chuvosa. De julho a outubro, nós temos o período de seca, com pico em setembro, e de novembro a junho, período de chuva, com picos em janeiro, fevereiro e março. Depois de anos de estudo, nossas pesquisas e de vários outros grupos nessa área da Amazônia revelam que no período de chuvas, os ecossistemas mais capturam gás carbônico do que emitem e na época de seca, de modo geral, emitem mais gás carbônico do que absorvem. As pesquisas realizadas na Amazônia têm demonstrado que a quantidade de CO2 que a floresta captura no período de chuva é mais ou menos igual ao que ela emite no período de seca. Por isso, é muito importante se pensar no que acontece quando há desmatamento. Quando há desmatamento, parte da floresta retirada implica em diminuição de absorção de gás carbônico pela diminuição de fotossíntese. E floresta morta não faz fotossíntese. Quando a floresta adulta é substituída por uma plantação de soja, por exemplo, observe-se que a plantinha de soja é muito menor que uma árvore da floresta, que, portanto, captura muito mais gás carbônico durante o processo de fotossíntese. Além disso, quando se desmata, a matéria orgânica vai se decompondo gradativamente e, nesse processo, vai emitindo CO2. Ou, pior ainda, quando se põe fogo, ela vai imediatamente se transformar em gás carbônico, ou seja, de qualquer forma, ao retirar a floresta e colocar soja, o ciclo de emissão e absorção de gás carbônico é alterado. Quando a floresta diminui também a quantidade de carbono capturado, e a região como um todo vai se comportar como uma emissora de gás carbônico, agravando o efeito estufa na Terra. No que diz respeito à captura de carbono pela floresta profunda, ou seja, a que está no centro da Amazônia e não na sua periferia, os resultados das pesquisas evidenciam que no período de chuva a emissão equivale ao período de seca, o que poderia levar à inferência
de que a floresta de fato não tem um papel importante no aumento ou diminuição do gás carbônico na atmosfera, porque afinal a quantidade de carbono que ela captura na chuva é mais ou menos equivalente à quantidade de carbono que ela emite na seca. Mas o grande papel da floresta, mesmo considerando que ela não é desmatada ou das regiões que ainda não foram desmatadas, extrapola a questão do ciclo de emissão e absorção de gás carbônico para uma perspectiva muito mais relacionada ao regime de chuvas. Com relação à água, o que acontece é que onde tem floresta, há uma grande malha de raízes que funcionam como uma espécie de esponja no subsolo, capaz de reter uma grande quantidade de água. Quando a floresta é retirada e substituída pela agricultura extensiva, perde-se essa capacidade de retenção de água no solo. Isso quer dizer que o solo fica mais seco e, consequentemente, o ar fica mais seco, porque boa parte da água que está no ar vem do solo por um processo chamado evapotranspiração, ou evaporação do solo. Então, nas regiões de plantações de lavouras, se tem um ar muito mais seco que na floresta. As árvores da floresta amazônica emitem grandes quantidades de aerosóis, responsáveis pelas chuvas. Mas, então tá, o que são esses aerosóis? E por que eles são importantes? São partículas de matéria orgânica muito pequenininhas, da ordem de décimo de micron de tamanho, que são emitidas pelas árvores e não conseguem voltar ao solo, em função da gravidade, devido ao fato de que elas são muito leves. A floresta, por sua vez, emite um determinado tipo de aerosóis que funciona como núcleos de condensação, que nada mais são que pequenas moléculas em que a água que está no ar gruda em torno e elas viram gotas grandes suficientes para precipitar. Isso quer dizer que para chover é preciso que se tenha núcleos de condensação emitidos pela floresta, de maneira que a gravidade possa atuar de forma suficientemente intensa para precipitar logo. Moral da história: se a floresta faz chover sobre ela mesma, a consequência é imediata. Ao retirar a floresta, vai chover menos na região amazônica. Considere-se ainda que, sendo a Amazônia muito larga do ponto de vista do continente e do ponto de vista geográfico, no centro de continentes largos chove muito pouco, o desmatamento da floresta também implica em escassez de chuva em outras regiões. O que acontece no Brasil é que a chuva que cai sobre a Amazônia, pelo regime de ventos, é direcionada para o sudeste, passa por todo o centro-oeste, alimentando, além dos estados do norte, os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, parte da Bahia e parte do Paraná. Quanto menos floresta tiver, quanto mais nossos ecossistemas, incluindo o Pantanal, tiverem sido degradados, menos vai chover no sudeste e na região centro-oeste. Então vai ser muito difícil plantar, mais difícil manter o agronegócio, mesmo que se fale em efeitos a médio e longo prazo. Bom, essa temporalidade precisa ser relativizada. Nós começamos a contar o tempo desde quando? Haja vista que nós já desmatamos. A equação é simples. Quanto mais se desmata, mais água o agricultor vai precisar para manter a produção e vai chegar um tempo, parece que não muito distante, em que vai ser muito difícil produzir agricultura em larga escala nesse país. A região que nós estamos falando é coberta pela chuva da Amazônia e é a região em que a maior parte da agricultura brasileira se encontra. Então, ao se retirar a Amazônia, sem exageros, acaba-se com a agricultura no Brasil. Decorre, então, que ser a favor do agronegócio é defender a Amazônia e a preservação dos ecossistemas. Sabemos que, hoje em dia, há vários estudos que mostram que existem técnicas muito mais avançadas de produção agrícola que não são usadas no Brasil e que, aliás, são muito mais eficientes e produtivas do tipo de agricultura que nós escolhemos aqui,
que é a agricultura e também a pecuária extensiva. O desmatamento pode até ser linear. A gente pode pensar numa dinâmica se então. Se tem o lucro, então retiro a floresta e planto. Mas as consequências são complexas, multidimensionais e multifatoriais. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Curta, compartilhe, comente, acione o sininho para ser notificado cada vez que um novo vídeo é postado. Muito obrigada!